noite a todos. Hoje à noite eu quero trazer uma breve meditação baseada no livro de Mateus, no capítulo 4, versos 18 e 19. Caminhando Jesus junto ao mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão chamado Pedro e André, que lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Disse-lhe Jesus: Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Até aqui. Quando Jesus fez esta, diria eu, proposta para Pedro, quando ele convidou Pedro para segui-lo, na verdade ele estava dizendo: Pedro, você vai entrar num processo de mudanças. E durante esse processo de mudança, eu vou atuar na tua vida para que tu te torne o homem que eu quero que tu sejas. E aí, irmãos, Pedro começou a sua caminhada seguindo Jesus. E na caminhada de Pedro, nós vamos perceber várias mudanças que foram acontecendo, e a gente vai perceber o tratamento de Deus com Pedro, os ensinamentos de Jesus a Pedro, e a maneira como Pedro foi assimilando esse tratamento. A gente percebe, por exemplo, Pedro, diz a Bíblia que Pedro seguia Jesus de longe num dado momento. Essa foi uma experiência que ele teve. A Bíblia diz também que Pedro, num ato talvez impensado, cortou a orelha do companheiro lá, do cidadão chamado Malco. Nós percebemos também que Pedro passou pela experiência em que ele tentou animar Jesus, dizendo: Jesus, isso não vai te acontecer, falando em relação à morte de Jesus. E naquele momento ele foi repreendido com dureza, porque ele estava tentando dissuadir Jesus, dizendo palavras que Jesus gostaria de ouvir, mas na verdade ele estava incentivando Jesus a não ir para a cruz. Pedro viveu essa experiência. A Bíblia diz também que certa feita, Pedro falando com Jesus, ele diz: eu não só estou pronto para sofrer, como a morrer por ti. E nós vamos perceber então Pedro negando Jesus. Pedro passou por todas essas mudanças para se tornar o homem que Jesus queria. Até que no capítulo 21 de João, a gente percebe Jesus dizendo: Pedro, tu me amas? E depois de interrogá-lo por 3 vezes, Jesus diz: então, apacenta, cuida dos meus cordeiros, das minhas ovelhas. Então, irmãos, a gente percebe que Pedro, na sua caminhada, foi passando por lições, por mudanças, e Deus foi agindo na vida de Pedro por meio dessas mudanças. Então eu queria hoje à noite falar um pouquinho sobre a importância dessas mudanças no nosso processo, na nossa caminhada. Mas eu queria pontuar também as dificuldades que nós temos com outros irmãos, por uma razão muito simples. E eu queria chamar a sua atenção agora, para que você olhasse para o momento em que você está vivendo como crente em Jesus Cristo. E eu queria que você olhasse também para o momento em que você começou a sua caminhada. E eu queria que você percebesse a distância entre o começo
e a distância em que você está agora. Quantas coisas aconteceram, quantas mudanças, quantas pessoas Deus usou para tratar a sua vida, para trazer conhecimento à sua vida. Quantas pessoas Jesus usou que tiveram paciência e que foram tolerantes com você, do mesmo jeito que Jesus foi com Pedro, muito embora, por vezes, tratando Pedro com aspereza. Mas a dificuldade surge quando eu ignoro tudo que aconteceu comigo, quando eu vejo irmãos aquém do ponto onde eu estou. E aí esses irmãos ou irmãs cometem erros que eu cometia. Mas falta paciência, falta tolerância, falta disposição para se colocar nas mãos de Deus para ser uma bênção, um instrumento na vida deste irmão, desta irmã. Irmãos, quem já começou precisa entender quem está começando. Quem já teve dificuldades ontem precisa entender quem está vivendo essas dificuldades hoje. E nós temos problemas porque nós, quando percebemos uma atitude diferente, uma fala diferente, um olhar diferente, nós isolamos os irmãos. E nós nos voltamos para aqueles que são mais ou menos como eu. Têm a mesma experiência, estão no mesmo patamar. Sabe, irmão, nós precisamos olhar para trás nesse particular e perceber tudo que nós experimentamos, porque Deus foi gracioso, porque Deus foi paciente e porque Deus foi confirmando o seu chamado na nossa vida e nos preparando para que nós nos tornássemos quem Ele quer. Então, irmãos, as mudanças são importantes, foram importantes na nossa vida, mas elas também serão importantes na vida dos nossos irmãos. Eles vão passar por caminhos semelhantes. E Deus vai usar essa experiência, essas mudanças, esse processo de mudanças, para nos preparar, para que nos tornemos aquele cristão que Jesus quer. O desafio, então, é mudar a nossa postura em relação ao nosso próximo e ofertar para o nosso próximo tudo aquilo que nós recebemos na caminhada da parte de Deus e da parte de outros irmãos que Deus usou para o nosso preparo. Que Deus te ajude, que Deus me ajude, que Deus nos ajude a sermos mais tolerantes com aquilo que pode, mais pacientes e mais disponíveis para ser bênção na vida dos nossos irmãos. Amém?